Olá, amigos de Safras e Mercado. Sou o jornalista Alessandro Carvalho. Hoje é quarta-feira, dia 8 de janeiro. Estamos começando o nosso programa Pré-USDA. A gente vai falar das expectativas para o relatório de oferta e demanda da sexta-feira do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, que é divulgado às 14 horas. A gente vai falar de soja, milho e trigo, dados aí de oferta e demanda, e também tem posição de estoques trimestrais para a posição de 1º de dezembro, e ainda dados de plantio do trigo, safra de inverno. Vamos conversar com os nossos consultores de safras, que já cumprimento, iniciando pelo Paulo Molinari. Tudo bem, Paulo? Olá, Alessandro, boa tarde a todos. Mais um relatório onde o dado principal aí realmente é o final crop, né, o dado final da safra 24 norte-americana. Elcio Bento, tudo bem, Elcio? Olá, Alessandro. Olá a todos. No caso do trigo, acho que o principal número hoje, com certeza, é o número de produção da safra de inverno, área plantada da safra de inverno. Rafael Silveira, tudo bem, Rafael? Opa, boa tarde, Alessandro, Paulo, Elcio. Como o Paulo falou, né, um relatório importante trazendo aí a consolidação dos dados da safra americana, então o mercado está bem ansioso aí esperando esses dados. Antes de já compartilhar a tela com a soja, com os números da soja, eu lembro que aqui em Safras TV, nosso canal no YouTube, é importante que você se inscreva e ative as notificações, assim fica sabendo dos nossos vídeos atualizados diariamente. Cada dia um vídeo novo para vocês aqui no nosso canal. Em safras.com.br, você conhece a plataforma Safras, o trabalho desses consultores que estão na tela e dos nossos outros analistas, consultores, tudo em um só lugar, agência de notícias, estatísticas, gráficos, tudo tem na plataforma Safras. Conheça. Dito isso, já vou compartilhando aqui. A gente começa tradicionalmente o nosso pré-USDA pelos números da soja. Temos aí, então, produção americana 24, 25. Em dezembro eram 121,4 milhões de toneladas indicadas pelo departamento. E agora o mercado na média, sempre friso que é a média aí de uma pesquisa entre números mínimos e números máximos, tem a média aí, mercado trabalhando com 121,1 milhões de toneladas. Estoques americanos 24 a 25, em dezembro eram praticamente 12,8 milhões de toneladas, mercado espera na média 12,35. Aí a gente vai para os números globais, estoques globais 24 a 25, mercado espera pouquíssima mudança ali, espera 132 milhões de toneladas, em dezembro era praticamente isso aí, 131,9. Aí tem os dados dos estoques trimestrais, posição de 1º de dezembro de 2024. Mercado, na média, espera 88,1 milhões de toneladas. Colocamos ali a referência de 1º de dezembro de 23, quando eram 81,67 milhões de toneladas. Meu caro Rafael Silveira, o que te parecem esses dados, essa expectativa do mercado? Bom, como tu falou, né, são números que o mercado aguarda na média, tá? A gente olhando assim, de uma maneira geral, não são dados que mostram grandes mudanças, né? Acho que faz sentido pensar em talvez alguma redução de estoque, porque a gente está vendo o esmagamento americano recorde no período, né? Inclusive exportação de óleo bem aquecida, né? Semanalmente a gente está vendo esses ajustes. Então, por esse âmbito faz sentido, mas questão de produção, eu acho que seria um viés talvez mais positivo em termos de aumento, já que a gente teve uma safra americana muito boa, né? E o USDA trouxe um corte bem inesperado no mês de novembro. Não sei se fez tanto sentido, aparentemente, né? A gente viu uma evolução muito boa da safra desde o plantio, né? As condições das lavouras, a colheita. Então, talvez ainda haja espaço até para algum ajuste positivo, tá? Na minha visão, seria isso. Valeu, Rafael. A gente muda para o milho. Temos aqui, então, a produção americana 24 a 25, em dezembro, foi colocada em 384,6 milhões de toneladas. O mercado, na média, espera aí uma ligeira redução aí para 383,3 milhões de toneladas. Números de estoques americanos 24 e 25, em dezembro eram 44,1 milhões de toneladas. O mercado espera um ajuste na média para 42,6. Estoques globais 24 e 25, em dezembro, o departamento estimou 296,4 e agora o mercado, na média, espera que esse número fique em 295 milhões de toneladas. Passando para os estoques trimestrais, posição de 1º de dezembro,
Mercado, em média, espera 309 milhões de toneladas. Como referência aí, 1º de dezembro de 23, eram 309,1 milhões de toneladas. Paulo Molinari. Bem, esse é um relatório, Alessandro, que o mercado não consegue adivinhar ele, porque ele é um relatório que representa o fechamento da produção americana 24 e é um dado interno do SDA e ninguém tem acesso. Então, as empresas estão aí estimando uma produção, imaginando algum corte, né? Mas não necessariamente é isso que deve acontecer na sexta-feira, no dia 10, né? Então, é um dado muito importante, que ela vai mexer com o estoque americano de milho de novo, e pode ser para baixo ou também pode ser para cima, dependendo dos números que vierem de produção na sexta-feira. Entendam que esse é um número dos registros, né, que os produtores fazem da sua produção dentro do sistema do USDA, e o mercado não tem acesso a isso. Então, as empresas estão imaginando, estão pondo a sua visão da expectativa, mas pode vir uma coisa muito diferente, de repente, em vez de vir um corte, como o mercado está esperando, pode vir um aumento de produção e talvez até um aumento de estoque. Então, é um relatório perigoso, tá? É um relatório sensível para o mercado. Fora isso, em termos de estoques trimestrais, é o primeiro relatório de estoque trimestral desta safra 24, 25, né? Ele não é relevante para o mercado e tem pouca influência na formação de preço. O dado importante mesmo deste relatório vai ser realmente o fechamento da safra americana. Beleza, Paulo? Sempre reforçando que os estoques trimestrais, naturalmente, que são dados dos Estados Unidos, estoques americanos. Passando para o trigo, olha, o trigo tem mais informações aí, porque ele tem um plantio de inverno, né? A estimativa de plantio de inverno também. Agora você vai falar tudo para nós. Vamos lá, começando pela produção americana 24 a 25. Em dezembro, de 53,6 milhões de toneladas, não temos aí a expectativa média do mercado nessa pesquisa. Estoques americanos 24 a 25. Mercado, na média, trabalha com 22 milhões de toneladas. Em dezembro, eram 21,6 milhões de toneladas. Passando para os dados globais, estoques globais 24 e 25, em dezembro eram quase 257,9 milhões de toneladas, o mercado espera, em média, 258,2. Aí a gente vem para essa outra parte, que será divulgada pelo Departamento de Agricultura, os estoques trimestrais, posição de 1º de dezembro, de trigo dos Estados Unidos, 2024, 42,9 milhões de toneladas é a expectativa média do mercado. Em 1º de dezembro de 23, eram 38,7. Aí sim, agora a gente vê aí estimativa da plantio de inverno 2025 total Estados Unidos, todas as variedades, o Elcio vai explicar um pouco mais, em milhões de acres, mercado na média espera 33,5 milhões de acres. Em 2024, tem parecido, né, Elcio? 33,4 milhões de acres, o número de 2024 do Departamento Americano de Agricultura. Elcio, esmiuça isso para nós aí, o que pode acontecer? Tá, vamos lá, de trás para frente, então. O que a gente vê em termos de plantio, a quase manutenção da área parece até bastante conservadora, né, essa visão do mercado, se a gente vê principalmente os preços do trigo tocando suportes aí para uma temporada bem na entre-safra, e muito disso em função do que se olha já da safra nova. E, claro, tem também as condições de lavouras do trigo, que mesmo com alguns percalços é bem melhor do que do ano passado. Então, isso pode estar pesando. Também é um número interno do SDA. A safra, o plantio dessa safra de inverno, ela já foi concluída nos Estados Unidos. É importante porque corresponde a 75% de todo o trigo que se planta nos Estados Unidos. E a gente teve recentemente uma melhora bastante significativa nas lavouras, os grandes produtores, que são a região de Kansas, Texas, principalmente Kansas e Texas, que tiveram melhores significativas das suas produções. Então, se a gente olhar principalmente pela fraqueza que a gente tem do mercado, claro que tem outros fatores que também estão norteando essa fraqueza em plena entre-safra,
mas é até de se esperar que essa safra possa ter talvez uma área um pouco mais, um aumento um pouco mais significativo, né? Não essa manutenção de área que a gente vê. Em relação aos estoques, é o segundo estoque semestral, né? Trimestral, perdão, primeiro semestre fechando. É normal que sejam estoques maiores do que o mesmo período no passado, porque teve uma produção maior e as exportações, apesar de terem melhorado recentemente, e essa melhora em muito tem a ver com o que está acontecendo com a Rússia, com preços mais elevados e estoques mais enxutos, né? Um quadro mais apertado na Rússia. Pelo menos até a metade do ano, essas exportações, esses estoques essas exportações não aqueceram tanto, isso fica, a gente vê nos quadros de inspeções e vendas líquidas. Então, esse aumento dos estoques em relação ao ano passado é um aumento esperado. Por último, quando a gente foca os números de oferta e demanda 24 e 25, o lado da oferta está praticamente consolidado. Os últimos países, em termos globais, que têm que encerrar suas produções são a Argentina, praticamente no final, e a Austrália. Então, também não tem por que ter grandes alterações no quadro de oferta e demanda. Talvez a gente já comece a sentir, aí sim, no caso norte-americano principalmente, algo do lado da demanda, com um possível aumento das exportações norte-americanas, roubando um pouco desse mercado que era da Rússia. Maravilha, vamos para a nossa rodadinha final aqui, falando de Bolsa de Chicago. Encerrar o nosso pré-USDA. Lembrando que no dia 10, sexta-feira, o relatório é às 14, e depois a gente grava o nosso programa pós-USDA comentando os dados propriamente divulgados. Sexta-feira, fique ligado. A soja em grão, Bolsa de Chicago, mercado bem definido aí. Março, 9,98 dólares por bushel, uma alta mínima de 0,1%, Rafael. Um mercado que está bem, né, devagar essa semana, esperando aí esses relatórios do USDA, obviamente, trazendo aí a consolidação da safra americana, lembrando que até o momento é a segunda maior safra de soja dos Estados Unidos. Se o USDA ajustar um pouco positivamente, pode ser uma safra recorde. Então, isso pode acontecer. Obviamente que os ajustes também podem ser negativos, então é uma questão realmente da gente esperar o que o USDA pode trazer nesse relatório. E olhando aí mais para frente, o mercado está também já de olho, obviamente, na safra sul-americana, né? Principalmente a questão de clima, mais recentemente na Argentina e no sul do Brasil, mas o contexto ainda geral segue aí com um viés de preço mais negativo, já que a gente tem uma estimativa de ampla oferta global, né? O Paulo vai nos comentar por que o trigo, o milho para março está a 4,55, com uma queda hoje, nesse momento, de 0,6%. Bem, o milho já, tecnicamente, ele está relativamente caro, né? Ele tem uma resistência bem forte no 4,60, que é onde o mercado está testando agora, e depende de duas informações. A primeira, amanhã, quinta-feira, o relatório de exportação semanal. A exportação desse ano está quase 10 milhões de toneladas acima do ano passado, muito forte. E se ela continuar forte desse jeito, ela vai consolidar o mercado acima de 4,60 nesse primeiro semestre. Depois, o relatório do USDA, na sexta-feira, com a incógnita do tamanho que virá essa produção. E se, por acaso, confirmar a visão do mercado de algum corte de produção, vai cortar de novamente o estoque e nós vamos ter um Chicago trabalhando acima de 4,60 daqui para frente, olhando esse longo caminho até a definição da safra 25 americana. Beleza, a gente passa para o trigo. Contrato março está operando neste instante 5,35,5, com uma queda de 1,3%, Elcio. Mercado de trigo muito fraco, né, para um período de entre-safra que a gente está, a colheita no hemisfério norte totalmente concluída, já está avançando bastante na comercialização, e o mercado fraco. Talvez já olhando para essa questão da safra, nova safra norte-americana, que é uma safra que vem caminhando melhor do que o ano passado, com aumento de área pequena, inclusive, apesar de pequena, né, mostrada pelo mercado, ou estimado pelo mercado, mas mesmo assim a gente tem condições de lavouras melhores. Muito talvez em cima disso, a gente viu na última semana os especuladores aumentando suas posições vendidas no CFTC de sexta-feira, então mostra um mercado financeiramente baixista num momento de entre-safra que, se a gente olha os fundamentos globais, de um modo geral, a gente vê um encolhimento dos estoques globais e encolhimento em outros grandes, ou no principal grande exportador do mundo, que é a Rússia. Então, o mercado ainda baixista, mas
tocando o suporte, isso foi testado várias vezes, um suporte em torno de $5,50 por bushel, e mais uma vez a gente está muito próximo desse suporte. Não vejo, a menos que tenha alguma notícia muito de aumento de área expressiva nos Estados Unidos, muita força para ir além desse suporte que tem sido testado. Espetáculo, Elcio. Relembrando, então, sexta-feira, 14 horas, dia 10, relatório de oferta e demanda do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, dados de estoques trimestrais, posição 1º de dezembro, e ainda essa questão da área plantada de trigo nos Estados Unidos de inverno. A gente vai ter a cobertura completa da agência Safras, dos nossos analistas também, né, as publicações de Safras. Então, você tem que ficar ligado em safras.com.br, plataforma Safras, tudo em um só lugar. Na descrição do vídeo tem os próximos cursos e eventos de Safras e Mercado. Clica lá e te informa, assim como também temos as nossas redes sociais. Fique junto com a gente. Muito obrigado, Paulo, Elcio e Rafael. E sexta-feira estamos juntos de novo para gravar, então, o pós-USDA. Um abraço, pessoal. Um abraço a todos. Muito obrigado. Obrigado a todos. Tchau.